Alô, alô, galera! Aquele abraço chegando para projetarmos esta 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho já tem o Inter contra o Vasco em São Januário, tem o Flamengo contra o Corinthians no Maracanã e tem também o Grêmio à noite, 8h30 na Arena contra a equipe do São Paulo. O Inter brigando pelo título com o Flamengo, o Grêmio diretamente com o São Paulo e brigando por vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Te inscreve no meu canal, dá um joinha pro Paulinho e, claro, ative as notificações, toque o sininho para receber as novidades aqui no Plantão do Paulinho. Roda a vinheta. Vamos então à projeção desta rodada na parte de cima e também na parte de baixo da tabela. Na parte de cima, Inter e Flamengo disputando o título de campeão brasileiro de 2020. O Galo Mineiro, estou meio que descartando agora, tem uma condição matemática ainda para chegar ao título, mas estou descartando por quê? Depois do empate de ontem à noite lá em BH, do Galo com o Bahia em 1-1, o Atlético tinha 61, 61 foi para 62, 62, e no máximo, se vencer os seus dois próximos jogos, dois últimos jogos que tem por fazer na competição, vai chegar lá a 68, na 38ª rodada, com 68 pontos e 20 vitórias. Então não tem como, né? Porque o Inter já tem 66, o Flamengo já tem 65, e tem confronto direto entre Flamengo e Inter no próximo domingo lá no Maracanã. Com certeza um dos dois vai chegar, vai ultrapassar os 68 pontos, que vai no máximo chegar o Galo. Então, consequentemente, estou tirando aqui o Galo da disputa do título. O São Paulo ainda tem chance matemática. São Paulo tem 4 jogos por fazer ainda, disputou apenas até agora 34 partidas. Pode chegar a 71 pontos e 20 vitórias a equipe do São Paulo. Claro, se o São Paulo não vencer hoje o Grêmio na Arena, 8h30 começa a partida, então também vai dar a Deus a condição de chegar ao título. Mas vamos focar por enquanto aqui, vamos focar em Internacional e Flamengo. Com 2 jogos dificílimos hoje. Sim, os dois têm jogos difíceis. Estou ouvindo aí, vendo, lendo. Ah não, o jogo do Inter é o difícil, do Flamengo não. Calma lá. Deixa eu começar com o Inter. O Inter pega o Vasco, desesperado, é verdade. Ontem o Bahia empatou com o Galo, 1-1. Olha só, o Bahia está fora da zona de rebaixamento, é 16º, tem 38 pontos e 10 vitórias. Quer dizer o seguinte, se o Vasco da Gama hoje não vencer o Inter, se der vitória do Inter ou se der empate, mesmo com o empate, o Vasco não sai da zona de rebaixamento, vai permanecer em 17º. Por quê? Olha só, tem 37 pontos, se empatar com o Inter vai a 38, mas o Bahia tem 10 vitórias contra 9 do Vasco. Então, nem mesmo o empate serve para o Vasco da Gama hoje. Vai servir apenas para empatar em pontos com o Bahia, isso é verdade. Mas para sair da zona de rebaixamento hoje, só se derrotar o Internacional, porque se o Vasco empatar ou perder, vai fechar a rodada ainda entre os rebaixados. Então, um jogo dificílimo para o Inter, a única dúvida do Abelão, quer dizer, a nossa dúvida, né? O Abelão já definiu o time, né? Nós não temos a certeza ainda de quem ele vai colocar em campo no lugar do Patrick. Aí, pode entrar, teoricamente, eu acho que o candidatíssimo à vaga é o Thiago Galhardo, que pode retornar ao time. Se o Galhardo jogar consequentemente, ele vai para o comando do ataque, como último homem lá no ataque, e o Yuri Alberto desce para fazer o lado esquerdo, que é do Patrick. Até aí tudo bem. Se for o Peglo, bom, entrando o Peglo, Yuri Alberto segue na sua posição lá na frente, Peglo ocupa até o lado esquerdo, onde joga o Patrick, tanto é que o Peglo entrou no lugar do próprio Patrick contra o Sport Recife. E uma outra alternativa é o Marcos Guilherme, o Marquinhos, que o Abelão chama de Marquinhos, né, que pode também jogar. Se o Marcos Guilherme jogar, ele joga pela direita, consequentemente, certo? E aí o Caio Vidal vai jogar pela esquerda. São as alternativas, mas eu estou apostando em Thiago Galhardo, já no começo da partida aí contra o Vasco da Gama. Se o Inter vencer a partida, o importante é o seguinte, gente, mas isso é o mais importante. O importante é o Inter vencer o jogo lá em São Januário. Porque também tenho ouvido, tenho visto, tenho lido que, não, pode descartar o jogo contra o Vasco, tem que ganhar do Flamengo no Maracanã. Não. Não pode descartar o jogo contra o Vasco. Tanto é que se o Inter ganhar do Vasco da Gama, ele pode chegar no Maracanã, talvez conforme for aqui o Corinthians contra o Vasco, conforme for o Flamengo contra o Corinthians, o Inter pode chegar no Maracanã, podendo até empatar o jogo para ser campeão brasileiro. Então não pode descartar o jogo contra o Vasco. Então vai depender muito do que acontecer em São Januário, do que o Inter fizer contra o Vasco da Gama aqui. 66 tem o Inter, 65 tem o Flamengo. Flamengo e Corinthians. Por que eu falo que esse jogo também é dificílimo para a equipe do Flamengo? É óbvio que o Flamengo é muito melhor, o time do Flamengo é melhor que o time do Corinthians, mas o Coringão está pressionado. Se eu estou falando que o Vasco está pressionado, e o Corinthians é melhor que o Vasco. Concordamos com isso? Se eu estou dizendo que o Vasco está pressionado, o Coringão também está pressionado. Por quê? Ontem o Santos bateu o Coritiba em casa por 2-0.
Aliás, Curitiba está matematicamente rebaixado, Curitiba e Botafogo já caíram matematicamente, só restam 2 vagas para o descenso. Com a vitória, o Santos chegou a 50 pontos, ultrapassou o Corinthians. Olha só, a 8ª posição fecha a linha, a zona de classificação para a Libertadores da América de 2021. Então, nesse exato momento, o Corinthians está fora da Libertadores. Ou o Corinthians ultrapassa o Santos, ou ele fica fora da Libertadores. Então, é pressão total para cima do Corinthians. Então, o Corinthians vai entrar focado nesse jogo contra o Flamengo no Maracanã. Tanto é o seguinte, pessoal, olha só. Os dois têm aqui, ó, 13 vitórias, o Coringão com um ponto a menos, agora 50 contra 49. No saldo, os dois estão empatados no saldo. E no número de gols marcados, o Santos está na frente. Então, se der empate no Maracanã hoje, o Coringão fica atrás do Santos ainda. Mas, de qualquer forma, vai empatar em pontos. Na quarta-feira tem jogo atrasado na Vila, entre Santos e Corinthians. Se o Coringão perder hoje para o Flamengo e o Santos vencer o Clássico, a diferença está 1 ponto aqui a favor do Santos, ela sobe para 4 na quarta-feira, faltando 2 rodadas. Tá? Estão entendendo a lógica? E mais, ó, amanhã tem o Sport tem o Bragantino contra o Sport contra o Bragantino, na Ilha do Retiro, amanhã à noite. Se o Bragantino vence, já vai a 51 também aqui. Só tem uma vaga, na verdade, aqui, pessoal, entre Santos, Corinthians, Bragantino e até o Atlético Paranaense, aqui brigando por essa vaga aí. Entenderam? Então, não vai ter moleza pro Flamengo, não. Tô dizendo assim, não. O Flamengo ganhou a partida já, o Flamengo vai ser líder, vai ganhar do Corinthians. Pode ganhar do Corinthians, pode. Claro que pode ganhar do Corinthians, tem mais time. Agora não vai ser essa molezinha, não. Deixa eu passar agora pro Grêmio. Grêmio joga à noite, única dúvida para nós, não pro Renato, dúvida para nós na zaga, o companheiro de Rodrigues na zaga. Kahneman tá fora, né? Ou Paulo Miranda ou o David Braz. A tendência é que Paulo Miranda comece a partida contra a equipe do São Paulo. Disputa direta tem o Grêmio contra Fluminense e São Paulo por vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O São Paulo tem 59, o Grêmio tem 56. Se o Grêmio vence a partida, vai a 59, vai ficar atrás do São Paulo ainda, é verdade? O São Paulo tem 16 vitórias contra 13 do Grêmio. Aí vai ficar 59 a 59, 16 vitórias para o São Paulo, 14 para o Grêmio. Mas o importante é pontuar. Se o Grêmio hoje, por exemplo, empatar com o São Paulo, ou perder para o São Paulo na Arena, a condição de 4º colocado já era. Aí vai ter que brigar apenas com o Fluminense pela última vaga direta para a Libertadores da próxima temporada. E eu confirmo aqui, pessoal, mesmo que o resto do país não diga isso, eu digo, já é G8, com certeza já é G8 do brasileiro, certo? E o 5º colocado aqui, se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, o 5º colocado vai sim para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Estou batendo o martelo, isso é certo. Não vai mudar isso. Se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, aí não vai, beleza? Mas se o Grêmio perder a Copa do Brasil, o que interessa para nós é o Grêmio, não interessa que o Fluminense, certo? Se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, ele vai pela Copa do Brasil, para a Libertadores, fase de grupos. Se ele perder a Copa do Brasil Palmeiras, abre uma vaga direta no Brasileiro, e aí ele disputa contra o Fluminense a última vaga aqui, daí o 5º colocado vai para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Tá certo, pessoal? É isso aí. Daqui a pouco, portanto, na Rádio Bandeirantes, tem bola rolando para Internacional e Vasco da Gama. Marco Antônio Pereira quem narra a partida. E à noite, o Grêmio contra a equipe do São Paulo na Arena, com a narração, com a transmissão do Marcos Couto. Te liga aí, meu. Se inscreve no meu canal. Dá um joinha pro Paulinho para mostrar que você está gostando aqui dos conteúdos que eu estou publicando no YouTube. E, claro, ative as notificações, toque o sininho para receber as novidades do plantão do Paulinho. Tá certo? Fui. Tchau, pessoal.